Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no aeroporto. Acho que é um dos poucos momentos que eu estou relativamente tranquila, que eu estou esperando o horário do meu voo. Para você que assistiu o último vídeo aí no meu canal, estou indo para a Bolívia. A gente vai participar de um congresso, enfim, atividades de campo muito legal, num lugar muito legais, né? Num lugar lá na Bolívia que chama Toro Toro. Tem várias pegadas de dinossauros e tal. Vamos mostrar bastante coisas para vocês aí. Mas eu aproveitei esse tempo aqui, enquanto eu espero, para, na verdade, fazer uma análise e comentar com vocês a respeito desses últimos debates que o pessoal tem feito aí no mundo da podosfera a respeito da origem da vida, né? Eu tenho lá em casa separado um, uma notícia, um artigo de opinião que eu fiz uma análise bem legal, só que eu não consegui ter tempo essa semana de gravar, porque eu também tô com uma crise de tosse muito forte. Talvez eu tussa aqui no meio desse vídeo, mas eu vou tentar tirar, mas enfim. E aí eu não consegui também por causa da correria da viagem, mas eu queria aproveitar que eu tô aqui e essa questão da análise também não depende de documento, analisando coisas, etc. Né? Então, não se esquece, você que está aqui no canal, você que está no Instagram, curte, compartilha, tá? Sempre que você compartilhar, me marca também, a gente vai repostando, compartilha nos grupos de WhatsApp, curte o vídeo no YouTube, tá? É muito legal isso para dar engajamento. Ultimamente eu não tenho muito tempo de fazer vídeos, mas eu já parei de me culpar e aceitei a ideia de que vou fazer quando eu puder. Então, quando eu puder, eu vou estar por aqui, tá? Mas enfim, vamos falar então. Acho que o primeiro que eu queria comentar com vocês é a respeito do podcast da semana passada, que foi com lá no Inteligência Limitada, que o pessoal falou sobre a origem da vida, com o Sacani e um professor, que eu não me lembro o nome agora, que é da Universidade Federal Santa Catarina, né? Acho que é Lindner, alguma coisa assim. E lógico que foi um podcast aí de quase 4 horas, eu não vou conseguir falar tudo que eles abordaram muita coisa, desde a origem até, sei lá, né? Outras questões da biologia evolutiva também. Mas eu queria fazer 2 apontamentos muito importantes. Se você assistir esse podcast, eu recomendo que você assista, para você conhecer e etc. Primeiro de tudo, eu fiquei impressionada como a descrição da vida é muito simples, né? Então, eles passaram a ideia de que fazer uma célula ou fazer uma estrutura viva é algo muito simples. Como se fosse, por exemplo, uma receita de bolo. Então, eu vou lá, misturo algumas coisinhas, sacudo, coloco no forno, tá pronto, né? Mas não é assim. Tanto que até hoje, com esse monte de pesquisas que eles têm feito aí na química prebiótica, etc., o professor mesmo que estava lá admitiu, ninguém nunca conseguiu replicar uma estrutura viva que é autorreplicante, ou seja, que consegue se reproduzir sozinha, né? Então, eles têm tentado, por exemplo, fazer moléculas e que eles têm tentado também construir membranas, né, que protejam essas moléculas do meio externo para daí dar a chance delas poderem se replicar. E, enfim, e até agora não deu certo, né? Então, eu fiquei muito impressionada com isso. É lógico, né, porque se você vai tentar replicar condições que existiram, ou que provavelmente existiram numa atmosfera primitiva ou numa terra primitiva e tentar simular condições que existiram e a vida surgiu ali, obviamente você precisa começar do simples para o complexo, seu raciocínio evolutivo. Agora, é muito complicado simplificar a vida dessa forma. E o engraçado é que a maior parte das pesquisas que falam a respeito desses primeiros seres vivos, especialmente a respeito do LUCA, né, que é o Last Universal Common Ancestor,
o Luca, ele não foi o primeiro ser vivo que teria surgido de acordo com a teoria da evolução, né? Ele foi aquele ser vivo que conseguiu prosperar e gerar aí todas as formas de vida que existem hoje, mas existiram outras formas. Mas, enfim, essas pesquisas já falam que a vida teria aparecido de uma forma complexa, né? Inclusive, teve um artigo que eu e o Michelson nós comentamos no programa passado, aqui do Observatório das Origens, falando sobre um grupo de cientistas que reconstituíram, eles fizeram uma simulação, na verdade, de como seria o Luca, né? Então, o que eles pegaram? Eles pegaram o genoma de 700 seres procariontes, e aí eles fizeram uma filtragem pegando só aqueles genes que esses procariontes compartilhavam e fazendo uma regressão, eles chegaram a um genoma que provavelmente era aquele genoma do Luca. E eles mesmos afirmam que ainda assim já era uma célula bem complexa, né? Então as coisas vieram desde uma membraninha, né, que tinha dentro ali uma molécula, um ácido nucleico, que teria conseguido se replicar e foi agindo aí foi pegando coisas do ambiente, foi se aperfeiçoando, mutações e tal, e aí foi progredindo. Então, o primeiro ponto que eu acho interessante é você simplificar muito a vida e você se torna muito reducionista, né? Sendo que quando a gente estuda as formas de vidas mais simples, que são os procariontes, aí o grupo das bactérias, cianobactérias e tal, né? Cianobactérias são algas azuis, fazem fotossíntese. A gente vê que gente, socorro, são estruturas muito complexas. A duplicação de DNA que a gente estuda no colégio é uma duplicação de DNA que foi descrita lá nas bactérias e já é um amontoado de enzima que você tem que ter para o negócio acontecer, fora uma membrana plasmática, fora uma parede celular, né, reações metabólicas, enfim. Então, essa questão de simplificar a vida ao máximo, como se você fosse juntando um monte de... E eu não estou inventando isso, eles falaram justamente isso. É como se você pegasse um monte de ingredientes para fazer um prato, um bolo e tá aí, tá pronto. Sendo que, obviamente, né, tem várias questões aí. Então, isso teria acontecido num tempo, há muitos bilhões de anos atrás, 4, né, sei lá, de acordo com eles, 3, 4 bilhões de anos, mas de acordo com os registros na geologia, era um período extremamente quente no nosso planeta, né? Então, como é que um planeta que está esfriando, certo? Porque, veja, Big Bang teria acontecido em torno de 13,6, quase 14 bilhões de anos atrás. Nesse período, até mais ou menos 4 bilhões, 600 bilhões de anos, as estrelas foram se formando, os planetas, sistema solar se formou, e aí a Terra se formou. Então, de acordo com os modelos que existem hoje, e o registro fóssil também, registro na geologia deixa isso claro, foi um período em que as rochas estavam se formando, era muito quente, o vulcanismo era muito intenso. Tudo de acordo com a teoria da evolução, tá, gente? Então, enfim, a gente fica pensando que as condições eram muito inóspitas, né? Por isso que eles usam também o modelo da questão das fumarolas ali embaixo no oceano, enfim, né? Esse seria o meu primeiro ponto aí. Eu não vou dizer que eu critico, mas eu só chamo a atenção para essa questão da super simplificação da vida, né? Que desde o seu início os registros mostram ela já era complexa. Outro ponto que eu acho muito interessante, agora eu falo como professora de biologia, né? São os experimentos que eles citaram, os pioneiros aí, que os cientistas tentaram fazer na década de 50, coincidentemente no mesmo ano em que desvendaram a molécula tridimensional do DNA, né? Que foi o experimento para tentar replicar
coisas que só existiam na forma de teorias, né? Então, o Oparin era um bioquímico, enfim, russo, e ele bolou a ideia da atmosfera primitiva. O Haldane também, se não me engano, o Haldane era inglês, e aí eles fizeram isso de uma forma independente, e depois, enfim, ficou conhecido como a hipótese de Oparin-Haldane, né? De que existiria determinadas condições na nossa atmosfera primitiva há bilhões de anos atrás. Então você teria determinadas concentrações de gases como hidrogênio, metano, enfim, vapor d'água. Você teria um oceano muito grande e, lógico, algumas pocinhas de água, né? Então o que eles diziam? Eles diziam que havia grandes cargas elétricas, e aí essa descarga elétrica forneceu energia para que esses gases se combinassem na atmosfera e formassem os primeiros aminoácidos. E aí quando chovia, essa água chovia, escorria, levava esses aminoácidos para essas pocinhas, e com o tempo esses aminoácidos eles foram se combinando, formando os primeiros coacervados, né? E depois formando as primeiras células. Essa foi a hipótese do Oparin do Haldane, muito sucinta aqui. E aí, na década de 50, o Miller, né, o Urey e o Miller, na verdade, o Miller era um estudante, se não me engano, de mestrado, e aí junto com o Urey, que era um cara, tipo, muito referência, se não me engano, ele já tinha ganhado o Nobel nessa época, não sei se foi depois. E aí eles bolaram o experimento, né, ficou super conhecido na biologia, a gente ensina isso até hoje. Mas enfim, nesse experimento, o Miller ele recriou as condições da hipótese do Oparin do Haldane na atmosfera primitiva. E aí ele tinha lá um eletrodozinho que colocava as descargas elétricas, colocava os gases, e que eles determinaram a concentração desses gases. Não havia naquele momento muitas evidências para saber a proporção desses gases, de como seria, né, de acordo com a hipótese deles, mas eles colocaram ali, também de alguma forma enviesados pelo que eles queriam produzir. Então, se eu quero produzir aminoácidos, talvez eu tenha que ter um pouquinho mais de nitrogênio, enfim, né? E aí, vapor d'água, fizeram a reação e realmente formaram aminoácidos aí no final, aminoácidos simples, só que moléculas instáveis, e junto com essas moléculas também se formaram algumas moléculas que seriam tóxicas, né? E poderiam se acumular também, impedindo o desenvolvimento das primeiras formas de vida. Mas enfim, esse foi um experimento assim que foi revolucionário, não só porque testou uma hipótese a respeito da origem da vida, mas também porque foi a primeira vez que eles conseguiram sintetizar em laboratório moléculas orgânicas, né? Por mais que tenham todas essas questões. E aí a gente tem alguns problemas com essa história. Primeiro de tudo, como é que eles sabiam a proporção desses gases na atmosfera primitiva, né? Segundo, eles consideraram nesse período que a atmosfera terrestre seria redutora, ou seja, não haveria presença de oxigênio. Só que isso a gente já sabe que não existe, não é possível, porque sempre existiu oxigênio no nosso planeta, pelo menos é isso que o registro fóssil revela, né? Agora, a grande questão com a presença de oxigênio é que se tem oxigênio, o oxigênio não deixa essas reações acontecerem, ele é super eletronegativo, reativo, enfim, né? Não tem possibilidade. Isso é complicado, né? A gente vê quão facilmente as coisas enferrujam. Uma reação com oxigênio, né, de oxidação ali, formando ferro, óxido de ferro. Imagina enfim, quando as coisas eram tão instáveis e, né, não seria tão fácil isso acontecer. Mas enfim, eu acho que tem essas duas questões com relação à proporção desses gases, que foi arbitrária, eles que colocaram ali. Tem a questão que eles consideraram que não existe oxigênio. Enfim, fizeram dentro de um laboratório um sistema fechado, controlado, muito diferente das condições dessa suposta Terra primitiva, né? Enfim, foi interessante, durante muito tempo foi aceito, só que, lógico, nas últimas décadas
os cientistas começaram a criticar bastante esse experimento e essas ideias porque não batem com a realidade, especialmente das informações que a gente tem no registro das rochas, né? E eu digo muito esse registro da geologia porque analisando as rochas a gente consegue ter dimensão dos câmbios, das mudanças atmosféricas, da composição da atmosfera e do solo e das coisas ao longo do tempo. Então, é por isso que, enfim, eles faziam isso, né? Agora, a grande questão é a seguinte, eu fiz todo esse preâmbulo por quê? Porque no podcast lá do Inteligência, né, do Sacani, com esse professor, eles falaram nesse experimento como se fosse, cara, a maior verdade, sabe? Olha, é uma prova, conseguiu, sabe? Fazer tal, é possível. Mas, assim, tem muitos problemas, entende? Inclusive, hoje em dia, não sou eu que digo, são pessoas que analisam livros didáticos e veem a presença desse experimento ainda nos livros didáticos. Os caras ainda falam que a gente estuda isso não porque realmente foi assim que aconteceu, mas como sendo um episódio que faz parte da história da ciência, entende? Olha que legal, esse experimento aqui foi importante para essas coisas. Então, mas eles falaram não só desse experimento, né, mas de outras questões que a gente já sabe, já está estabelecido que não é bem assim, mas falaram isso de uma forma, com uma certeza, que uma pessoa que não conhece nada, que é meio leiga, acredita, sabe? E eu acho muito interessante a forma como eles descrevem tudo, como eles falam tudo. É com uma paixão tão legal, vocês verem que realmente eles acreditam naquilo, né? E isso é muito interessante a gente ver as pessoas falando assim, né? Defendendo suas convicções, aquilo que ela acredita, muito bacana. E a gente começa a entender por que tem tanta galera da igreja que vai para a universidade e tal, cristão, e se encanta com esses professores e com essas coisas, né? Mesmo que sejam cientistas, e mesmo que esses cientistas não estejam falando coisas científicas, né? Porque não é só porque eu sou cientista, o outro professor é cientista e tal, que cientista só fala coisa científica, né? A gente precisa entender e identificar e diferenciar fato de interpretação. E esse artigo que eu falei para vocês que eu queria discutir com vocês, mas eu não consegui, meu objetivo discutindo essas coisas é justamente para a gente separar o que é fato, o que é interpretação, o que é extrapolação, né? Então, enfim, do inteligência, eu acho que são essas questões que me chamaram mais atenção. É lógico que eles vão discutindo mais um monte de coisa, né? E não dá nem pra gente entrar aqui na questão da evolução do homem, porque isso, enfim, dá outro pano pra manga e o registro fóssil é bem falho nessa questão. E as interpretações são bem diferentes, né? Agora, só fechando, com relação... Eu terminei de assistir ontem, na verdade, o podcast do debate que teve lá no podcast Três Irmãos, falando do debate ali do pessoal do design inteligente com design inteligente e o Antônio Miranda e um outro cara lá que é doutor em física, enfim. Eu acho que tem algumas considerações. Eu acho que, primeiro, eu não gosto desse tipo de debate. Eu acho que é um tipo de debate que não favorece a troca, não favorece, não é saudável para você discutir ideias científicas. Primeiro porque a impressão que eu tenho é que, primeiro que eles saíram completamente do tema proposto para o debate, que era a origem da vida. O outro começou a trazer coisa de Arca de Noé, tipo, nada a ver com o tema proposto. Ou seja, o objetivo dele era apenas criticar. Não importa, ele aproveitou a oportunidade lá só para falar as críticas dele e falar, debochar, enfim, né? E eu acho que teve essa questão do deboche dos dois lados, né? E eu fico bastante incomodada com isso, porque quando você começa a debochar,
você acaba perdendo o respeito das outras pessoas, e aí depois você vai exigir o respeito e fica complicado. Então, eu acho que dos dois lados foi meio complicado por causa disso, né? Eu acho estranho, por exemplo, essa questão desses temas aleatórios surgindo, porque parece que a outra, tipo, o cara faz uma pergunta, cita um artigo, aí os outros não têm a mínima ideia, não sabe que artigo ele está falando, não conhece. Tipo assim, não existe um acordo antes, ó, a gente vai discutir esses e esses autores, esses e esses artigos, é isso que a gente vai fazer. Então, não é assim, cada um faz a sua apresentação de PowerPoint e manda ver, entendeu? Então, eu acho meio complicado, por isso que eu acho que não é saudável você fazer conversas desse tipo, porque você fala, não chega a nenhum lugar, aí o cara, os 5 minutos para fazer uma pergunta, ele faz 30 perguntas, e isso eu concordo com o Dr. Eberlin, faz 30 perguntas e você não tem tempo de responder. Então fica muito infrutífero, entende? Outra coisa que me incomodou foi realmente essa questão do deboche e falta de respeito, sabe? Isso é minha opinião. Eu nunca participaria de um debate desse tipo, porque eu acho isso desnecessário, sabe? Eu acho desnecessário você se expor a esse tipo de situação. E óbvio que na enquete o outro lado vai ganhar, né? Porque as pessoas que costumam assistir esses debates, a maior parte delas é contra design inteligente, enfim, questões da Bíblia, criacionismo e tudo, né? Outra questão, assim, que eu achei... Eu acho que o Dr. Eberlin, o João e tal, eles sabem muito, 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 sabe? Mas eu acho que na hora desse tipo de debate, eles meio que se perdem. Eu não sei, sabe? Eu achei que tudo foi muito confuso, assim, dos dois lados, eu tive dificuldade para entender, aí parece que eles não se entendiam até mesmo nos conceitos e o que vai usar, e é lógico que, né, você pega algo que te interessa e não vai arredar pé, você está enviesado, obviamente, você quer defender o seu ponto de vista, então eu acho meio improdutivo e infrutífero esse tipo de debate. E enfim, eu não aceitaria, porque ainda mais uma pessoa como esse cara aí, o Antônio Miranda, né? Tenho visto alguns vídeos dele, ele é um cara que é ateu, militante, acho que não tem formação na área da ciência, deve ser teólogo, não sei. Ou é um cara que estuda muito, né? Dá pra ver que ele estuda bastante. Mas é um cara, assim, completamente perdido, é um cara completamente desonesto, né? Porque muitas vezes ele só faz as coisas para provocar, usando argumentos ad hominem. Então, são pessoas assim que você vê que elas estão ali para causar. E eu não sei que tipo de trauma que ele tem com a igreja, com Deus. Eu sinto muito, sabe? Porque me parece que ele tá ali porque ele quer derrubar, ele quer, enfim, né? O militante, até o militante. Então, e às vezes eu fico triste, sabe? Porque é uma oportunidade tão legal, só que pelo contexto, pelo ambiente e pelas pessoas que estão ali, às vezes você não tem oportunidade de falar de coisas tão legais. E tava na cara, assim, né, que o Dr. Eberlin, um cara que, João também, dominam muito o assunto, muito o tema. Ficou muito claro que eles dominam muito mais o tema do que o Antônio Miranda. O Dr. Hércules, o outro lá, o cara da química, né, também me parece que conhece bastante, mas nessa área, nessa questão. E tem aquela coisa, né, as pessoas ficam usando a falácia de que design inteligente, mesma coisa que criacionismo e tal, para provocar e tal. Então, não sei até que ponto isso vale a pena. Talvez seja interessante pela oportunidade das pessoas conhecerem mais, mas não sei se vale a pena, sei lá. Eu fico pensando, sabe? Considerando bastante.
o tipo de hate e o estresse dessa situação. Enfim, né? Cada um sabe e escolhe suas lutas, tá? Falo isso com todo respeito e uma análise minha aí da situação. Se você não assistiu esses vídeos, eu recomendo você assistir esses debates, eles são longos, né? Mas assista com a mente bem crítica para aprender bastante e para, de repente, tirar seus pontos de vista desse tema, tá certo? É isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Até!